Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Lívia Vieira Tarô. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Lívia Vieira, taroterapeuta, e é um prazer ter você aqui comigo hoje para a nossa leitura para o mês de janeiro de 2024, para toda a egrégora do signo de Leão. A leitura é uma leitura geral, é uma leitura coletiva, então com certeza não vai ressoar para todo mundo, tá? Pegue o que ressoar para você, procure adaptar aí a sua realidade, a sua rotina, sem forçar nada. Mas é importante que você fique até o final do vídeo, porque muitas vezes a mensagem que você precisa ouvir pode estar no encerramento, no fechamento da leitura, tá? Lá no nosso canal, nós temos também os vídeos de todos os outros signos. Você pode assistir, por exemplo, os vídeos dos signos fortes do teu mapa, como, por exemplo, o vídeo do teu ascendente, porque todos eles também dizem muito sobre a gente, né? Então, se você ainda não entrou no canal, aproveita, entra lá, se inscreve, ativa o sininho com as notificações, assim você não perde a gente de vista e fica sabendo com antecedência quando os vídeos vão entrar no ar. E já deixa o teu like também. E você pode seguir a gente também no Instagram. Lá nós temos uma página do canal, onde eu coloco todas as semanas uma cartinha com a energia da semana, onde a gente tem alguns avisos, algumas promoções. Lá pelo Instagram você consegue conversar comigo para agendar uma consulta particular para você, se você tem vontade de fazer uma consulta individual só para você, com a sua energia, ou mesmo se você tem vontade de presentear alguém, né? E agora, até o final de janeiro, eu vou fazer as mandalas para 2024. Que é uma leitura que muita gente está fazendo e está sendo um sucesso, todo mundo está gostando muito, porque é uma leitura que eu faço de projeções para o ano que vem. Então eu tiro cartas para todos os meses do ano que vem. Falo sobre a energia do ano, as regências, o arcano regente, o planeta regente, dou alguns avisos, né, alguns sinais assim de algumas coisas que a gente precisa ficar atento, e é uma leitura que eu vou fazer só até o final de janeiro, porque depois a partir de fevereiro já não faz muito sentido, tá? Então se você tem vontade de fazer, corre a agenda tua, porque o momento certo é agora, né? Porque você fazendo agora em janeiro, você já tem uma ideia mais ou menos das energias que vão estar rolando aí no ano e você consegue se programar melhor. E quando os desafios aparecerem, você com certeza passa por eles com muito mais tranquilidade e harmonia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura. Eu vou começar tirando aqui com o oráculo das mandalas, mandalas da intuição. Vamos tirar uma mandala aqui para o pessoal de Leão, para o mês de janeiro de 2024. Vamos ver aqui que mandala vai sair para vocês, para abrir os trabalhos aqui da nossa leitura. Vamos lá, Leão. Reencontro. Revisite sua criança interior. Ela tem muito a contar. É a única que pode te lembrar de fatos que só ela pôde testemunhar. Como assim, criança interior? Olha, mandala do reencontro. A nossa criança interior, gente, nada mais é do que você olhar para você próprio quando você era criança, né? E por que isso? Porque a primeira infância, ela é importantíssima na nossa formação, né? Tudo que a gente passa na primeira infância reverbera até a nossa idade adulta, né? E muitas vezes, na infância, a gente pode ter passado por algumas situações que nos confundiram, por coisas que a gente deveria ter tido e não teve, sensações, cuidados, algumas passam até por traumas, né? E mesmo que a gente cresça e ache que tudo isso está bem resolvido, ainda existem umas questões que permeiam a cabeça, o pensamento da gente, que podem ter muito a ver com essa época, né? Então você reencontrar a sua criança interior
é mais ou menos assim, é você ter uma conversa com você próprio quando você era criança, né? Por exemplo, no meu caso, eu me imagino assim, eu sentada e eu, criança, sentada à minha frente. E eu falo para ela, oi Livinha, né? Olha, fica tranquila, tá? Você não precisa se preocupar com o seu futuro, porque você vai crescer forte, você vai estudar bastante, você vai ter um filho lindo, maravilhoso, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai aprender muita coisa, né? E eu vou estar sempre aqui com você. Eu sou a prova de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo. Sabe, é você falar para sua criança tudo aquilo que você gostaria de ter ouvido quando você era criança realmente, né? Muitas coisas, às vezes, que a gente esperou tanto ouvir dos nossos pais e por milhares de motivos a gente não ouviu, de repente a gente falar, né? Olha, Livinha, eu te amo, você é muito amada, você é muito querida, sabe? Você é uma criança, tem coisas que você não entende ainda, mas com o passar do tempo você vai entender. E depois a gente começa a conversar, no meu caso, com a Lívia adolescente, com a Lívia jovem, com a Lívia que acabou de se tornar mãe. Sabe, cada época da vida, eu falando para mim mesma tudo aquilo que eu gostaria que tivessem falado para mim. Isso é um grande exercício, gente, de cura, né? Porque muitas vezes a gente acha que a cura das nossas sensações, das nossas dificuldades, dos nossos processos, estão em outra pessoa vir e curar isso em nós. Mas, na verdade, nós próprios temos a condição de nos autocurar, né? Através das nossas reflexões, através desses exercícios, né? Muitas pessoas se culpam pelo passado, por atitudes que tomaram, mas você tem que pensar o seguinte: no passado, eu era outra pessoa. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje e as condições que eu tenho hoje. Talvez aquela atitude que eu tenha tomado foi a melhor que eu pude tomar naquele momento. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu não tinha as condições que eu tenho hoje. E muito provavelmente eu não tinha o apoio que eu tenho hoje, a segurança que eu tenho hoje, né? Então é você procurar você naquela fase e falar, olha, tudo bem, eu te entendo. Eu entendo que o que você fez é porque você não tinha outra alternativa, você não tinha conhecimento, você não tinha amadurecimento, mas tudo bem, passou. Você fez o melhor que você pôde fazer com as condições que você tinha naquele momento. Só que o tempo passou. E agora eu estou aqui para te dizer que tudo bem. A gente não acerta sempre. A vida é feita de escolhas. Muitas a gente vai acertar, mas muitas também pode ser que a gente erre. Mas o importante é você procurar, é você tentar, é você se movimentar. Então, essa atitude me ensinou muito. Graças a essa atitude, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Mas na época você não tinha. Sabe, é você ser generoso, generosa com você mesmo. É você não esperar isso de ninguém. Você próprio, você própria pode se dar isso. E a partir do momento que você traz isso, você cura a sua criança interior. Ou seja, você se cura. Você demonstra o amor e a compreensão que você tem sobre você mesmo. Você se perdoa. Você se compreende. Você tem compaixão por você mesmo. Sabe? Isso ninguém vai poder trazer para você. Isso é um poder que a gente tem, tá dentro da gente. E isso é libertador. Você falar, quer dizer que você está querendo dizer que é para eu sentar e fazer de conta que eu estou conversando? É.
procure fazer esse exercício. É inacreditável, sabe? Quando você imagina, por exemplo, eu era criança, eu sentia muita falta de carinho, o meu pai, ele trabalhava muito, eu sentia muita falta dele, então muitas vezes eu queria que ele me levasse para a cama à noite, contasse uma história, eu queria que meu pai tivesse me abraçado mais. Então você imagina você abraçando você quando criança, sabe? Você dando para você próprio quando criança o abraço que você quis receber e não pôde receber, entendeu? Você alegra a tua criança, você fala, olha, tá tudo bem, eu tô aqui, você não tá mais sozinho, sozinha. Eu tô aqui, eu tô junto de você. É inacreditável o poder que isso tem, gente. É inacreditável. Porque a partir do momento que você cuida, é um autocuidado, né? Você cuida de você próprio, você mostra compaixão por você, você mostra o quanto você é importante para você, o quanto você se ama, isso promove uma cura e mágoas, coisas do passado, ressentimentos, insatisfações, aquela sensação de sentir que falta água, você fica preenchido, porque você não passa mais a procurar fora, porque está dentro de você, sabe? É uma transformação interna, e é muito sério, e é muito importante a gente fazer isso, né? Porque a gente não pode exigir que os outros cumpram exatamente todas as nossas carências, né? Não, mas eu tive pais ótimos, pode até ser, mas você teve algum tipo de carência, né? E a criança, ela não sabe lidar com isso, ela não tem maturidade para lidar com isso. E às vezes isso pode ter ficado na cabeça dela como, poxa, eu não mereço, né? Ou eu não sou bom o suficiente. E aí lá na idade adulta ela vai ter um problema sério de falta de confiança, de se sentir inferior, de se sentir não merecedor, não merecedora. E isso veio lá de trás. Então esse exercício de você conversar com a sua criança, você vai limpando tudo isso, sabe? Porque você não vai colocando mais a responsabilidade na mão de outras pessoas. Teus pais, teus professores, tua família fez o que eles tinham condição de fazer. A gente não pode exigir do outro o que eles não têm condição de fazer. Agora, se existe uma forma de nós próprios fazermos isso pela gente, por que não? Experimenta, depois você me conta. Tá bom? Vamos lá então, vamos começar aqui com o tarô de Osho. Vamos aqui para o mês de janeiro. O ano está começando, virada aí de calendário. Vamos ver o que janeiro traz para o pessoal de Leão. Orientações, direcionamentos, conselhos. Leão, janeiro de 2024. O mestre. Uau, olha só quem começa a leitura. O mestre. Mudança. Deu um arrepio aqui. Orientação. Consciência. Participação. Fundo do deck. Repressão. 10 de paus. Caramba! A leitura começa aqui com a carta do mestre. A carta fortíssima, fortíssima, né? Que fala de uma divindade, né?
de um mestre, de um sábio, de um professor, de um orientador, que tudo sabe, né? Tudo vê o peso, né? Que muitas vezes você carrega, né? Vê as questões que estão passando pela sua cabeça, né? Vê a dificuldade muitas vezes de entender esses processos, né? E ao mesmo tempo te dá força para você entender que é preciso se planejar, é preciso se organizar para você criar uma nova base sólida para você seguir em frente, né? Essa base sólida eu vejo aqui muito voltada a questões pessoais, sabe? A questões realmente de mudanças internas, né? E pode ter muito a ver com isso que a gente estava falando aqui. Você começando a entender algumas coisas que você sente, algumas coisas que você pensa, por que você reage de determinada maneira em determinados tipos de situação, né? Por que eu me chateei com isso? Por que isso me deixa nervoso, nervosa? Por que esse tipo de coisa me irrita, né? O que acontece comigo? Por que eu tenho dificuldade de aceitar algum tipo de mudança? Por que eu sou tão dura com algumas coisas e com algumas pessoas? Você se questiona muito sobre isso aqui em janeiro, sabe? Realmente você sente que tudo isso tá tendo um peso grande na tua vida, né? Isso tá te cutucando, isso tá te incomodando e você não tá conseguindo se organizar muito, né? Porque você tá no início do processo, você tá começando a se questionar, né? Então, agora em janeiro, a primeira quinzena é uma quinzena que você vai pensar muito sobre isso, né? E a segunda quinzena é uma quinzena onde você vai realmente começar a se planejar para começar a se movimentar e construir uma base onde você se sinta mais equilibrado, mais equilibrada para lidar com essas situações, sabe? Façam esse exercício aqui, uma hora que vocês estiverem tranquilos, sozinhos, se imaginem, né? 2 cadeiras, você sentada numa cadeira e de frente para você, a sua criança interior, você próprio quando era criança. E bate um papo com essa criança, tá? Se acostume a fazer esse ritual e você vai se surpreender com o que essa criança tem a dizer para você, com o que essa criança precisa e o quanto você pode curar essa criança interior, tá? Você pode começar por aí, né? As respostas virão, tá? Porque eu vejo aqui a necessidade de se libertar de algumas crenças, de alguns pensamentos, de algumas minhocas aí na cabeça que estão pesando muito na cabeça de vocês. Estão trazendo, estão emperrando um pouco as coisas, né? Então, em janeiro é um mês onde vocês vão pensar muito nisso e começar a se movimentar no sentido de realmente fazer algo. Agora que vocês descobriram que é possível e que você próprio pode fazer isso por você, vocês vão começar a pensar seriamente nisso. E isso é maravilhoso, isso é muito bom, né? Vamos lá, o que mais para Leão? Aqui com o tarô prateado das bruxas, o que mais para Leão? As de espadas, olha, possibilidade de você começar a ver, possibilidade de você começar a pensar de forma diferente, né? Você abre caminhos e começa realmente
a pensar sobre essas questões. Sacerdotisa, é preciso que você encontre momentos de tranquilidade para fazer isso, tá? E que você acredite na sua intuição, na tua sensibilidade, sabe? Deixa os pensamentos virem. Aí você vai falar, não, mas isso é absurdo. Deixa a coisa fluir. Quando você estiver com essa conversa, ou quando você estiver fazendo as suas reflexões, só você com você, alguns pensamentos vão vir. Não descarta esses pensamentos. Deixa que eles venham e só ouve, só observa, tá? Acredite na intuição de vocês. Aqui, 3 de paus. Na hora certa, vocês vão saber o que fazer e como agir. Vocês vão se planejar, vocês vão começar a ter ideias e na hora certa vocês vão saber o que fazer. Olha só, 3 de espadas. O que não pode, gente, é você entrar numa questão de mas eu sofri muito, mas foram muito injustos comigo, me faltou muita coisa. Lembre-se, o passado não volta mais, né? O passado a gente não pode mais mudar. Agora, você pode criar um novo futuro para você. Você pode se curar e com isso você consegue fazer um futuro diferente. Agora, ficar ligado ao passado, lembrando, sofrendo tudo de novo, não vale a pena. Essa conversa não é para você ficar relembrando aquilo que te faltou, não. É para você dar para aquela criança o que não foi dado para ela. É para você se ajudar e se curar. E com isso você cria um novo futuro para você. Mas não é para você ficar chorando pelo leite derramado. É para você se curar, para você ter um futuro melhor. Entendendo que não te falta nada. O que te falta, você próprio, você própria consegue repor. Entendeu? Olha aqui o Papa. Com sabedoria, com maturidade, com responsabilidade, sendo correto, sabe? E persistindo, você vai entender. Você vai entender, você vai ter uma clareza mental muito grande. Você vai começar a enxergar as coisas de uma outra forma. Olha aqui, o que não pode é desistir. Aí você me pergunta, é fácil? Eu digo, não, não é fácil. É doloroso? Pode ser. Mas vale a pena? Com certeza vale. Tá? Mas é um exercício que a gente precisa... É como exercitar um músculo, né? Vai exercitando, sabe? Faça todos os dias antes de dormir uma reflexão, pense, procure conversar com a sua criança interior, faça perguntas, em breve você vai começar a ter respostas. Tá tudo dentro de você. Vamos ver agora mais uma linha aqui com o baralho, vamos ver o que ele pode clarificar pra gente. Leão. Mês de janeiro. As nuvens. No começo você pode falar, isso não está me levando a lugar nenhum, eu não estou enxergando nada, mas lembre-se que as nuvens são passageiras, né? Vem um vento ou vem uma chuva e elas vão embora. Então hoje você pode estar com dificuldade para enxergar, mas amanhã é outro dia. Então não desista. Olha aqui, a carta, o envelope, espere, acredite que coisas boas vão vir e que você vai ter possibilidade de visualizar isso. A árvore, é preciso amadurecimento, é preciso que você tenha uma base sólida, que você encontre o teu ponto de equilíbrio para ir em busca das respostas que você precisa. Olha aqui a chave. Acredite que você vai encontrar a chave para essas respostas. E aqui o parque ou o jardim.
Você não está sozinho, não está sozinha. Você não é o único, a única que passa por esse tipo de situação. E os peixes, olha aqui, tem abundância te esperando, tem bênçãos te esperando, mas você precisa se movimentar, você precisa começar a realmente a pensar nisso. Os que tiverem a oportunidade de fazer uma terapia, né, com a ajuda realmente de um profissional para fazer essas visualizações, essas mentalizações, é fantástico, gente, ajuda muito, tá? É muito importante, né? Porque eles vão te guiando. É possível fazer sozinho? É possível, né? Mas quando você tem um profissional te orientando, ajuda muito, sabe? É um processo que você acelera ele um pouquinho, né? Então, se os que tiverem condições ou tiverem um mestre, alguém em quem confiam, uma pessoa mais experiente, um amigo em quem confiem para conversar e desabafar, também é muito interessante, tá? Pode ajudar bastante vocês nesse processo. Vamos lá tirar um conselho final? Conselho final para Leão, janeiro 2024. Em toda sociedade, é fundamental ter responsabilidade e lealdade para que haja harmonia e felicidade. Você está pronto para partilhar, ter responsabilidades? Reflita, analise profundamente o que deseja para você, use a razão, o equilíbrio e a responsabilidade. A felicidade depende de você, né? Essa é uma carta que fala sobre partilhar. É o que eu acabei de falar, né? Se você tem alguém em quem você confia, se você tem alguém que você considera aí um mestre, né? Um professor, uma pessoa, alguém da família, alguém com quem você costuma se aconselhar, partilhe um pouco dessas reflexões que você vai fazer agora em janeiro. Troque ideias, sabe? Um terapeuta, seja quem for, né? Isso pode te ajudar nesse processo, tá? E partilhar também responsabilidades, né? De repente existe algo aqui que você pode fazer em conjunto com alguém que pode te ajudar nesse novo processo, na construção dessa nova base, né? Você não precisa fazer isso sozinho, sozinha, né? Então, pense muito nessas questões, tá? Porque eu vejo aqui janeiro como a primeira quinzena, você pensando, e a segunda quinzena, um planejamento para já dar um start aí nesse processo, porque você vai entender a importância disso. Então, é um mês muito importante, tá? Um mês muito importante que vai te proporcionar futuramente um crescimento aqui em muitos níveis, sabe? No nível espiritual, no nível de reforma íntima, até mesmo no nível aqui material, né? Te trazendo prosperidade, te trazendo mais autoconfiança, você aprendendo a dividir, né? A compartilhar esses sentimentos com outras pessoas, né? Então eu vejo assim um mês muito produtivo, tá? Tá na mão de vocês, basta vocês quererem, né? E o importante é saber que tudo isso tá dentro de vocês, né? Desse poder que nós temos, que a gente, muitas vezes a gente nem sabe que tem e não usa, né? E é um poder tão grande e tão libertador. Então não percam essa oportunidade, tá? Não percam mesmo, porque isso vai trazer bênçãos muito grandes para vocês. Podem ter certeza. Ok? Leitura profunda, né, gente? Foi uma leitura bem profunda essa aqui de vocês. Mas, assim, são aspectos que eu tinha que... Ela começou falando da criança interior. Então, eu tinha que explicar, porque não é todo mundo, né, que tem essa proximidade com esse assunto.
Então eu senti necessidade de falar sobre isso. Eu já passei por esse processo, né? E eu consegui, assim, nossa, progressos muito grandes, sabe? Depois que eu comecei a fazer esses exercícios, tudo. Então eu gostaria muito de transmitir isso para vocês, porque me ajudou demais. Então eu gostaria que ajudasse muito vocês também, tá bom? Então é isso, meus amores. Olha, um lindo 2024 para vocês. Feliz ano novo, né? Excelentes escolhas, excelentes reflexões. Realmente que vocês alcancem essa liberdade, sabe? Porque quando a gente se conhece, quando a gente se cura, a gente se liberta, né? E quando a gente se liberta, tudo fica mais bonito, tudo fica mais colorido e tudo fica mais leve, tá? É de coração o que eu desejo para vocês. Feliz ano novo, a gente se vê lá. Um beijo, até!